Você que está pensando em se aposentar em 2026, mas não sabe por onde começar ou quais documentos você deve reunir, no vídeo de hoje a gente vai preparar dicas para você realizar um planejamento previdenciário eficaz e garantir aí a sua aposentadoria com tranquilidade. Olá, eu sou Abiel, diretor de marketing aqui da Cristina Advocacia, e para responder essas perguntas e abordar esse tema, eu trouxe aqui o Dr. Sérgio Cristino. Tudo bem, Dr. Sérgio? Tudo bem, Abiel? Tudo tranquilo? Que bom. Vamos lá, Sérgio. Esse é um tema assim crucial hoje para qualquer pessoa no Brasil, porque querendo ou não a gente trabalha para algum dia se aposentar. O que seria assim esse planejamento previdenciário e qual a importância dele? Abiel, a gente tem que se atentar em alguns detalhes aí que essa programação para aposentadoria, ela envolve não só o regime geral de previdência social, que é a aposentadoria que a gente tem do governo pelas contribuições, mas também a gente tem que levar em consideração o regime próprio de previdência, que é as contribuições à previdência privada. Então, o que a maioria dos brasileiros hoje, eles são obrigados, né? Todo mundo que tem uma renda, trabalha É descontado ali direto, certo? mediante remuneração, ela é obrigado, é uma contribuição compulsória para a Previdência. Certo. Então, você tem as regras previdenciárias, houve uma alteração das regras do sistema previdenciário em 2019, que mudou a questão de idade, entre outras coisas. Certo. Mas o que é o interessante aí da pergunta que você fez? Então, aquela pessoa que pensa, né, em aposentadoria ou a gente está sujeito aí, de repente, um acidente, uma intercorrência em que você fica impossibilitado do trabalho, essa programação de você ter, né, uma renda para caso você esteja incapacitado de trabalho ou quando você vem se aposentar, é essencial para qualquer brasileiro, né? Entendi. Aí para essa pessoa assim que ela está querendo realizar esse planejamento, quais assim a gente teria como listar os documentos necessários para isso? Abel, todos os documentos que são relacionados à contribuição. Se você pensar num funcionário, a carteira de trabalho. Hoje temos carteira de trabalho digital, mas tem muitos dos trabalhos que eram registrados na carteira física. Certo. Né? O código de CNIS, onde tem todas as informações lá de recolhimentos. O empresário autônomo tem a contribuição individual do autônomo. Existia antigamente aí um pessoal ainda que talvez esteja para se aposentar, né? Que é os empresários mais antigos. Existia um carnê de INSS. Né, você pega para o funcionário público, existe uma certidão de contribuição que o Estado Então, no caso, assim, fornece. tem bastante diferença da idade, do perfil da pessoa, né? Que nem essa pessoa que já está mais próxima de se aposentar, tem um tipo de documento. Agora, que nem uma pessoa um pouco mais nova, daí são os documentos mais novos, mais atualizados, de certa forma, né? Sim, o que é a questão, Abiel? Mesmo diante da informática e da digitalização e da tecnologia que veio de em teoria, toda a informação para a Previdência, ainda é normal a Previdência contestar alguns recolhimentos, principalmente dessas pessoas que estão aí, né, prestes a se aposentar na iminência da aposentadoria e têm contribuições bem mais antigas, porque tem pessoas que já pagaram 35 anos de contribuições e pode correr o risco de chegar e tirar uma relação perante o INSS e está faltando algum período. Caraca. E se ele não tiver esses comprovantes e como comprovar esse período, ele vai ficar ausente e provavelmente vai ter que ficar um período maior esperando para poder receber o benefício. Se a pessoa não tivesse, é como se ela tivesse perdido, não tivesse feito aquela contribuição, né? Exatamente. Então, é muito importante você ter esses documentos em mãos. Ou hoje, né, diante, você falou, uma pessoa mais nova e ela tem acesso digitalmente hoje a contribuições, o INSS, o meu INSS tem acesso a isso, periodicamente ela está fazendo consultas para ver se de fato está constando as contribuições lá dela. É uma situação dela poder ali acompanhar ao longo dos anos e não correr o risco de chegar lá na idade de aposentar e estar um período de 20, 30 anos atrás que é arrumar difícil. Tudo no segundo, nos acréscimos do segundo tempo, né? E é difícil você conseguir muitas vezes. Complicado mesmo, Sérgio. Aí, assim, eu estava até lendo recentemente e eu vi que pessoas assim que trabalham com risco têm um tipo de aposentadoria diferente. Seria isso mesmo, Sérgio? As pessoas que trabalham na iminência de produtos químicos, biológicos, né? Elas têm ali uma atividade perigosa, né? Elas têm a aposentadoria especial. Antes da reforma de 2019, essa aposentadoria especial era para qualquer idade, qualquer ramo de atividade de risco, seja ele pequeno, médio ou grande. Com a reforma, eles mudaram um pouco dessa sistemática. Então, porque tem pessoas que incorrem num risco muito alto.
dependendo do que você trabalha ali, Bem se perigoso, você for né? contaminado, você pode vir a uma morte imediata. Ou até ficar incapaz, igual você Exatamente. falou no E começo. tem umas atividades que os riscos são menores, né? Ele pode vir trazer alguma sequela, mas pode não levar a óbito, a incapacidade. Então, houve essa alternativa, assim, essa mudança no sistema de previdenciário para a questão de aposentadoria, até por tempo de idade, assim, a consideração da idade para poder aposentar. Então, essa relevância tem tudo disso. E, além disso, um exemplo, essas pessoas que estão trabalhando essas funções de risco, as empresas, elas têm que trazer, né, em dia o sistema lá da questão de gestão de trabalho, Documentação, tudo aonde normalmente certinho. você contrata um técnico do trabalho para fazer a avaliação do grau de risco, fornecimento de IPI, né, a questão por exemplo, enquadramento do risco que tem de forma correta. Então, para a pessoa que está pensando em se aposentar, ela tem que se atentar se a empresa está tomando todos esses cuidados, se está levando tudo ao certo. E tem como você consultar isso também no sistema previdenciário. Então, Entendi. o que é a questão disso que a gente fala? O porquê do planejamento previdenciário? Para você poder ir acompanhando ao longo dos anos e não deixar para a última hora. Que daí na última hora vai ser complicado, não vai conseguir achar dependendo do que for que era necessário ali para aposentar, né? Exatamente. É onde gera situações em que as pessoas, né? Eu tive uma particularidade aqui, né? Que foi até no caso do meu pai. Meu pai, quando ele estava para se aposentar, ele trabalhou muito tempo em São Paulo numa empresa que essa empresa faliu. E essa empresa, ele tinha um grau de risco que envolvia a atividade dele. E quando a gente foi correr atrás de documentos para a aposentadoria dele, nós não encontramos nada dessa empresa. E como naquela época não era, né, tudo digital, online, né, você tinha que levar documento físico. Né? Ele acabou perdendo um bom tempo, acho que na época, não sei se era 3 ou 4 anos. Caramba, Sérgio. E isso atrapalhou ele um período, ele teve que vir a continuar pagando Por esse tempo que mais ele um perdeu. período como autônomo para ele poder compensar esse período que ele perdeu. E hoje esse negócio assim da empresa falir e quebrar ali assim, sumir com os dados de certa forma é bem comum, né? Sim, e acontece também, Abiel, de algumas empresas, infelizmente, não, vamos pensar aí que não seja por maldade do empresário, opção, mas vamos por uma dificuldade financeira acabar não recolhendo. Então, aí entra aquela questão, tudo bem que a empresa que desconta do funcionário os valores e faz o recolhimento. Tá? A responsabilidade é da empresa pelo pagamento, de uma certa forma, aquela pessoa já pagou a contribuição porque a empresa descontou dela. Mas o próprio empresário que durante um período deixou de recolher a sua previdência, por motivos financeiros também, né, mesmo tendo empresa, e lá na frente lá ele vai pegar e vai falar, não, mas eu tinha empresa naquele período. E aí ele esquece que mesmo ele tendo empresa lá, sei lá, 5, 6 anos, ele não contribuiu. Ele tem que contribuir também. Então, o que acontece? Tem que se atentar a essas coisas, né? Porque existe um período de carência, mas também exige, com a reforma também, começou a constar de julho de 94 para cá, todas as contribuições da pessoa, a nível de cálculo de média para fins de aposentadoria. Então, várias mudanças de regras interferem no resultado final. Tem uma coisa chamada fator previdenciário, que eles levam em consideração. Hoje, com as mudanças das regras previdenciárias, tem umas regras de transição, que é por pontos. Então, são muitas nuances, muitas situações distintas para quem está na iminência de aposentar, né? Obviamente que quem está começando agora já está começando na regra nova, né? Quer dizer, quem começou a contribuir a partir de 2019 já começou na regra nova, não tem problema. Mas a situação está quem está nesse período de transição, que já contribuía antes de 2019 e vai aposentar daqui para frente. Entendi. A gente ouve bastante falar, até queria confirmar com você, não sei se seria verdade isso, que assim, hoje você tentar se aposentar sem procurar um advogado, tentar ali você mesmo, ir no INSS, o pessoal fala bastante que o INSS, o papel dele é negar a sua aposentadoria. Hoje, isso é verdade, de fato? Você tem um profissional ali auxiliando você nesse planejamento previdenciário, é uma coisa que é um diferencial? Abel, a lei não obriga você ter um profissional da área do direito para fazer o pedido de benefício da aposentadoria, tá? Se você tiver com todas as documentações em mãos, você tiver a sua idade correta, tal, você procurando um órgão do INSS, e eles vão fazer, aí é o funcionário do INSS que vai fazer o levantamento, uma vez que ele averigou que você tem direito a aposentar, ele mesmo faz o pedido e considera o benefício. Só que já aconteceu vários casos e é normal
o INSS te dá um valor de benefício. E aí Entendi. você não sabe se aquilo está correto ou não. Por quê? Existem regras e cálculos do benefício. Então, vamos supor que você tenha direito a aposentar com R$ 2.500. E o INSS falou, não, você de fato tem direito a aposentar, está tudo certinho, só que é um salário mínimo. Opa. O que vai acontecer? Como você não tem um conhecimento, você acaba aceitando aquilo lá e toca o barco. Mas, de repente, com um profissional, ele pode analisar a documentação e vir a perceber que o INSS ofereceu para você um salário mínimo, mas, na verdade, você tinha direito a 2.500. Então, o que você vai fazer? Você vai comunicar ao INSS, vai mostrar onde está o erro e pedir para ele corrigir aquilo lá. Então, você pode pedir a correção do benefício se você entender que está com o valor errado. Exatamente. Aí, uma vez que haja negativa do INSS de fazer isso de forma administrativa, você pode recorrer judicialmente. Entendi. Então, essa interpretação, muitas vezes, a pessoa que é leiga, ela não tem esse conhecimento, por coincidência, acaba aceitando aquilo que ele é proposto, entendeu? Então, tipo assim, o profissional, ele ajuda nesse sentido, mas não é obrigatório. Né? A pessoa pode ir até o INSS, tem o próprio telefone do INSS que você pode ligar, ou as agências, e uma vez que você tenha direito, você vai fazer o pedido e eles vão conceder. A questão está nessa análise, né, de documentação e contribuição, que muitas vezes ocorre, né, com grande frequência esses erros, né, de concederem os valores a menores do que a pessoa tem direito. Ah, não. Tranquilo. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa a respeito desse tema. Teria mais alguma coisa assim, Sérgio, que você acha que a gente esqueceu de cobrir? Eu acho que assim, Abel, o planejamento tributário, o planejamento previdenciário hoje, tributário, falando de reforma tributária, está falando direto, então a gente foca nisso aí. Tá bagunçada. Mas o planejamento previdenciário hoje, seria importante a pessoa entender que muitas vezes não está limitado única e exclusivamente à aposentadoria oficial do governo. Apesar de ser uma situação obrigatória, onde você tem ali, né, o direito, até porque você está pagando obrigatoriamente, você tem que pensar em futuro, a depender da sua renda hoje, aquilo que você vai conseguir de benefício. Então, aquela educação financeira, né, uma previdência privada ali, um seguro de vida, né, você pode ter como várias opções ali de planejamento para você ter uma renda, né, que, se não suprir pelo menos toda a sua necessidade, mas que você consiga ali ter depois de uma certa idade, uma velhice assim um pouco mais tranquila, porque o que mais a gente vê no Brasil hoje são pessoas que trabalharam a vida inteira, ou dependendo de filhos, ou dependendo do governo, passando ali em filas de postos de saúde ali, né, e sofrendo com isso. Porque não realizou é justo, o planejamento né? previdenciário. E não é justo, né, para o brasileiro, mas assim, a falta de informação e a falta de planejamento também pode ocorrer nisso. Não, tranquilo, Sérgio. Para você que está querendo se aposentar e quer ter alguma ideia, a gente preparou um checklist de passos que você tem que seguir para conseguir se aposentar, para se preparar para a sua aposentadoria. Está aqui na descrição do vídeo, é bem simples, se você clica no link, preenche as informações e você já consegue baixar esse guia gratuitamente. E se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei. A gente vai tentar trazer esse quadro com mais frequências aqui no canal. E Sérgio, se a pessoa precisar aí de ajuda, não tiver o seu advogado de confiança, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente, certo? Com certeza, pode mandar aí pelo link ou pelas redes sociais, se tiver alguma dúvida específica, a gente vai orientar com certeza. Certinho. Muito obrigado por assistir até o final, até a próxima.